Estamos de volta ao programa Código de Honra. Falamos hoje com o desembargador Hamid Bidini, ele que é das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas hoje fala sobre multiparentalidade, um assunto extremamente interessante e que eu mesma acabo de saber que hoje nós podemos ter, então, 2 registros, né, de pai e de mãe. Eu posso ter 2 mães, posso ter 2 pais. A gente estava falando um pouco sobre os principais casos e a gente queria saber um pouco dos efeitos, né? Então, quais são os efeitos dessa multiparentalidade, de o fato de eu poder ter 2 pais e 2 mães no registro? Os efeitos jurídicos disso ainda não constam, como que eu saiba, como precedentes jurisprudenciais. Ainda não conheço casos específicos, mas posso dizer que haverá em decorrência desta multiparentalidade problemas importantes. Por exemplo, admitamos então que uma pessoa tenha 2 pais ou 2 mães, e isso pode ocorrer até 4. Por hora até 4, já digo por quê. E essa consolidação da quádrupla paternidade vai implicar em fatos como esse. Nós vamos ter que pensar que uma criança que tenha 2 pais ou 2 mães vai ter visitas, vai ter 4 pessoas com direitos a visitas. Fico pensando se cabe tudo isso no período da semana e da vida de uma criança. Mas de toda maneira isso vai ter que ser equacionado. A outra consequência que eu posso imaginar que vai acontecer é relativa à autorização para o casamento. Você sabe que quando um jovem entre 16 e 18 anos quer casar, ele só pode fazer isso com autorização dos pais. Isso está no artigo 1519, salvo engano, do Código Civil. E essa autorização vai depender não mais do casal, vai depender de 3 pessoas. Você vai dizer, bom, mas qual é o problema? Bom, o problema é um problema de haver concordância, porque se não houver unanimidade, você vai ter que ir a juízo. O juiz vai ter que dizer se os 2-1 prevalecem ou não. Porque não necessariamente o pai que discorda, e portanto discorda contra a opinião dos outros 2 que acham que ele deve casar, que devem autorizar, não necessariamente essa opinião isolada é a pior. E o juiz vai ter que avaliar quem tem razão. Então é um problema que pode ocorrer. Acredito que esse não seja um grande problema, mas vou acrescentar outro. O Código Civil tem um artigo que disciplina a responsabilidade civil dos pais pelos atos ilícitos praticados pelos filhos incapazes. Então você veja, eu vou dizer o artigo não para ser excessivamente jurídico, mas só para quem quiser consultar posteriormente. É o artigo 932, número 1 do Código Civil. Ele diz assim: os pais respondem pelos atos ilícitos dos filhos menores que estiverem sob sua companhia. Bom, há um debate sobre o conceito desse em sua companhia. Então, onde eu vou chegar? Entendi. Eu tenho pais, um casal, padrasto e mãe, que criam um filho menor que causa um dano, pega o carro e bate. Mas ele tem também um pai biológico que não convive com ele. Na doutrina e na jurisprudência se debate qual é o conceito de em sua companhia. Você vai encontrar um acórdão recente do Superior Tribunal de Justiça dizendo, não, se não mora junto, o pai não está em sua companhia e não responde. Portanto, quem pode responder pelo ato é o padrasto ou o pai socioafetivo e a mãe. Mas o outro pai, que visita uma vez por mês, não responde. Mas há uma outra decisão do Superior Tribunal de Justiça, de uns 5 anos atrás, dizendo que não, que o fato do pai estar separado da mãe e não ter a criança em sua companhia não exclui o dever de indenizar. Então você veja que isso também pode ser um tema reaberto com mais intensidade se eu tiver esse tema. Imagina que o pai seja um jogador de futebol rico e o padrasto, que é o novo pai, o pai 2, não tem dinheiro. Se vai buscar essa história do em sua companhia para responsabilizar quem na verdade não tem em sua companhia fática, mas tem na sua companhia
eventual, na sua companhia semanal, etc. O outro problema que vai surgir, além desse da herança, que é simples, porque basta pensar que ele vai receber mais de uma herança, há um problema invertido. Qual é esse problema invertido? Eu tenho um jovem com 2 mães e um pai. Tá. Como esse menino que somou aos 2. Vamos imaginar que essa mãe, em vez de ter morrido, esteja viva. Perfeito. Ele se separou, ficou vivendo com o pai, criou essa socioafetividade com a atual mulher do pai, registrou essa atual mulher como mãe e, portanto, ele tem 2 mães. Vamos imaginar que essa criança morra, que esse jovem morra, ou adulto, mas com 2 mães e um pai. Bom, se os 3 estiverem vivos, não há dificuldade para dispor da herança. Certo. Imaginando que ele morra sem filhos, que o jovem morra sem filhos, a herança vai ser dividida por 3. Não há dificuldade, são os 3 na mesma relação de proximidade, os 3 vão dividir. Mas há uma regra no Código Civil, que é a regra do artigo 1836, parágrafo 2º, a regra do artigo 1836, parágrafo 2º, que diz o seguinte: quando eu morro sem deixar filhos, não deixar filhos, perdão, eu vou procurar a herança na linha ascendente. Certo. Depois dos filhos, eu vou para cima procurar herdeiros. Tá. Quando eu não tenho meus pais vivos, eu posso não ter nenhum dos meus 3 pais vivos, quem herda são os avós. Certo. Os avós. E os avós herdam naquilo que se denomina, herdam por linhas divididas ao meio. Porque o direito, o Código Civil, embora seja de 2002, ele repete intensamente aquilo que a sociedade tinha na década de 70, que é quando o Código foi elaborado. E o Código só lidava com 2 linhas, uma linha paterna e uma linha materna, porque ninguém concebia, em 1970, 2 pais e uma mãe. Certo. Bom, ele manda dividir a herança, no caso dos avós herdeiros, ao meio. O que eu quero dizer? Se eu tiver viva a minha avó materna e tiver vivos os meus avós, admitindo num primeiro momento que eu só tenha um pai e uma mãe. Tá. Eu tenho a minha avó materna viva e os meus avós, avô e avó, paternos, vivos. Essa herança não vai ser dividida em 3. Vai ser dividida em 2. Essa herança vai ser dividida ao meio, metade fica para minha avó materna, certo. metade vai ser dividida entre meus avós paternos. Correto. Bom, qual é a situação que nós temos hoje? Nós vamos ter não simplesmente uma linha materna e uma linha paterna. Nós podemos ter 2 linhas maternas e uma ou 2 linhas paternas. E aí, a pergunta que você vai fazer é: eu continuo aplicando o Código Civil tal como ele está redigido? Ou divide em 4 ou divide em 3. Ou dividimos em 4 ou dividimos em 3. A ideia parece ser, isso ainda não há, salvo alguns artigos específicos, uma solução 100% satisfatória ou 100% unânime. Na minha maneira de ver, nós vamos ter que abandonar essa divisão por linha paterna e linha materna, sob pena de cometer injustiças importantes. Nós vamos ter que seguir as linhas dos avós, tantos quantos forem as ordens sucessórias. Nós não vamos contar todos os avós, nós vamos dividir 1/3 para a linha materna A, 1/3 para a linha materna B e 1/3 para a linha paterna. Vamos ter que adaptar. Enfim. E com relação aos alimentos, né? Fico pensando que a parte de alimentos ela já é complicada hoje, quando você tem aí a separação de um casal. Já tem uma certa confusão com relação a visitas, alimentos, pensão e etc. Com 2 pais e 2 mães, como que ficaria essa questão dos alimentos? Do ponto de vista do filho credor, a situação melhora bastante, porque ele passa a ter um patrimônio a mais para sustentar, ou uma renda a mais para sustentar a sua vida. Então ele passa a ter a mãe, o pai A e o pai B com deveres de alimentos.
Certo. Cada um vai pagar na medida da sua proporcionalidade e isso não há uma regra para dizer 1/3 como se costuma imaginar que seja, é um padrão bom, mas não é o único possível. Então, como é que eu vou apurar o valor? Eu vou levar em conta o que o filho ganha e vou olhar para a mãe e para cada pai qual é a capacidade de colaboração que cada um deles tem. Desse ponto de vista, não vai mudar muito, Fabiana, o modo como nós julgamos os processos de família. Procuramos chegar a um valor de uma equação que satisfaça todo mundo. Nunca é satisfatória para todo mundo, mas Sim. é o mais próximo disso que se pode ter. Mas só para chegar assim, vocês começam a analisar o valor da pensão, por exemplo, ou dos alimentos a partir de quanto custa o filho, correto? Mas é claro que o quanto custa também é relativo, sabe? Porque um filho, ele pode sobreviver com 1.000. Tá. Mas se ele é filho de alguém que ganha muito, eu posso mudar o padrão de vida dos 1.000 para 1.500, para 2.000. Tá. Então, o quanto ele precisa é uma afirmação relativa. Mas de quem ficaria o principal? Haveria um devedor principal desses Não alimentos haveria. Ou os dois pais, por exemplo, teriam... Não haveria. Eles terão obrigações individuais, Entendi. pessoais e individuais. Um pai ganha 10, o outro pai ganha 2. Nós poderíamos hipoteticamente imaginar, o pai que ganha 10 colabora com R$1.000 e o pai que ganha R$2.000 colabora com R$200. Entendi. Porque é a medida do que ele tem condições de dispor em favor do filho. Entendi. Fantástico. Não, super, ultra interessante. O que mais você acha que vai afetar em relação a eventuais outros irmãos que essa pessoa tenha dos outros pais, por exemplo? Olha, o que vai acontecer é o seguinte... Aliás, em relação aos alimentos, deixa eu dizer mais uma coisa que me ocorreu aqui. Nós conversamos sobre o dever dos pais de sustentar os filhos, porque é natural que quando você fala de alimentos, você fica imaginando um filho menor, um filho que precisa dos pais. Mas o contrário também é verdadeiro. Você pode ter um filho com capacidade para sustentar os pais que não têm dinheiro para sobreviver dignamente. E esse filho, e agora é a moeda invertida, né, a questão invertida, esse filho terá dever de sustentar não apenas um pai e uma mãe, mas 2 pais e uma mãe. Portanto, se todos precisarem, ele vai ter que gastar ou vai ter que dispor de um valor maior do que normalmente ele gasta, não é? Então, essa inversão também vai ser algo para ser refletido. Ele passa a ter 3 pais com direito, em tese, de pedir para ele sustentá-lo. Na segunda parte da sua pergunta, que é que reflexo isso tem em relação aos seus outros irmãos, aos seus meio-irmãos, né? Essa vai ser uma questão que vai ser resolvida como já são resolvidas hoje. Se ele tiver outros irmãos, o pai que paga alimentos para ele vai poder pagar menos para ele, porque vai ter que pagar para os outros irmãos também. E quando o pai morrer, a herança vai ter que ser dividida entre mais gente, com prejuízo do pai, dos filhos do primeiro casamento do pai, por exemplo. Perfeito, entendi. São diversas vertentes que a gente não consegue nem imaginar. Eu acredito que o direito no futuro mostrará todas essas consequências para a gente, né? Eu gostaria muito de convidá-lo para um próximo programa, para que a gente possa tratar com mais detalhes desses assuntos, porque são assuntos interessantes, novos. Eu mesma não tinha ciência de que poderíamos agora ter 2 pais, 2 mães. E com uma última perguntinha, só para te perguntar, porque daqui a pouco todo mundo vai querer arrumar mais um pai, mais uma mãe. Este pai e esta mãe, eles têm que ter uma correlação com o pai atual ou com a mãe atual. Não pode ser um pai de outra, só porque eu gosto de uma determinada pessoa, determinar que essa pessoa será meu pai. Não né? vai funcionar assim, nem é para funcionar assim. É preciso que se consolide essa relação jurídica, que haja essa consolidação jurídica de afeto. O que gera essa possibilidade são situações especiais de afeto, de relação socioafetiva. É preciso que haja, de fato, um comportamento de pai em relação ao filho. Eu até gostaria de lembrar que hoje você nem precisa da intervenção do juiz
para fazer essa modificação no seu registro. Há uma resolução do CNJ, a resolução número 63, que autoriza que, com o consentimento dos pais que figuram no registro, um outro pai venha a ser incluído sem necessidade de contratar, de ir a juízo para obter esse resultado. E se um dos pais que estiver no registro não concordar? A criança quiser? Aí ele tem que ir a juízo. Aí ele tem que ir a juízo. Entendi. Mas se houver concordância, não precisa. E geralmente essa atitude tem que partir do filho? Não necessariamente. Pode partir daquele que se considera pai do filho. Bom, eu tinha inúmeras outras perguntas para lhe fazer. Gostaria muito de agradecer a participação no programa Código de Honra de hoje. Abro espaço para suas últimas considerações, se você quiser fazer. E gostaria de, como te disse, marcar mais uma nova rodada para falar sobre essa multiparentalidade. Virei com todo prazer, foi uma satisfação muito grande poder falar com vocês. Sei do reconhecimento que o programa tem no mundo jurídico e agradeço muito pelo convite. Fiquei muito contente de ter sido convidado para participar. Nossos telespectadores, vejam que tema interessante. Nós gostaríamos de convidá-lo para participar cada vez mais do programa Código de Honra, que está aberto para vocês. Vocês podem nos encaminhar eventuais temas polêmicos, temas de novidades, que nós vamos sempre buscar aquela autoridade que vai poder explicar melhor sobre esse assunto para todos vocês. Caso você tenha interesse em participar do nosso programa, mande um e-mail para códigodehonra@iasp.org.br. Participe conosco sempre do Código de Honra. Nós vamos encerrar agora o programa Código de Honra. Eu novamente agradeço a participação ilustre no nosso programa. Obrigado.